Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto e desmistificar um tema super falado, mas olha, ainda muito mal compreendido. A ideia aqui é ir muito além daquele estereótipo raso e entender a realidade de uma condição que faz parte da vida de milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, vamos mergulhar logo nessa questão. Sabe aquela frase provocativa que a gente escuta o tempo todo? Ah, mas o TDAH é só uma invenção da vida moderna. Com esse mar de telas, notificações apitando e a vida a 1000 por hora, criou-se um mito enorme de que os problemas de atenção são apenas culpa da nossa rotina digital. Uma modinha da era da internet, sabe? Mas, spoiler, a ciência mostra que a história é bem diferente. E para entender o que realmente rola, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, o que é o TDAH. Depois, os 3 perfis do transtorno. Em seguida, o TDAH no cérebro. E para fechar, uma breve história do TDAH. Número 1. O que é o TDAH? Vamos definir de vez essa condição. A sigla, como muita gente já sabe, significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas tem um detalhe aqui que é um verdadeiro divisor de águas. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com falha de caráter, falta de força de vontade ou preguiça. É uma condição física, neurológica mesmo, que dá as caras lá na infância e, na grande maioria das vezes, segue com a pessoa por o resto da vida. Entender que é algo genético e vitalício é um passo gigantesco, sabe? Ajuda muito a validar o que quem tem TDAH passa todos os dias. E na prática, no mundo real, como é que essa biologia aparece? Bom, ela se apoia em 3 pilares centrais: a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Todo diagnóstico clínico gira em torno desses 3 pontos. Só que, e é aí que o negócio fica fascinante, esses elementos não vêm no mesmo pacote para todo mundo. Eles se misturam em doses diferentes, criando uma experiência de vida totalmente única para cada pessoa. Número 2. Os 3 perfis do transtorno. Como esses sintomas aparecem de formas diferentes. O primeiro deles é o perfil predominantemente desatento. É aquele caso clássico de quem parece viver com a cabeça no mundo da lua. Aqui, não tem necessariamente aquela agitação física que a gente imagina, mas o cérebro tem uma dificuldade absurda de focar em tarefas longas ou repetitivas. O resultado? Erros frequentes por pura distração no trabalho, na faculdade e aquela luta para conseguir seguir uma instrução até o fim. No dia a dia, é a frustração de perder as chaves, a carteira, esquecer compromissos importantes o tempo todo. Em uma conversa, pode até parecer que a pessoa nem está prestando atenção no que está sendo dito, quando, na verdade, o cérebro dela está lá processando 1 milhão de outras coisas ao mesmo tempo. Já o segundo perfil é o predominantemente hiperativo e impulsivo. Esse é o quadro que a maioria logo associa ao TDAH e costuma ser muito diagnosticado na infância. Aqui, a inquietude física é a protagonista. É aquela necessidade de mexer as mãos e os pés sem parar, e uma agonia quase dolorosa de ter que ficar sentado por muito tempo. E a impulsividade também aparece bastante. Na fala, né? Falar demais, interromper os outros no meio da frase, soltar a resposta antes mesmo da pergunta terminar, sem falar na impaciência gigante para esperar a vez em uma fila ou em um jogo. É literalmente como se tivesse um motor interno ligado no 220 o tempo todo. Agora, o que chama muita atenção é o terceiro perfil, o tipo combinado. A grande realidade é que uma parcela enorme das pessoas com TDAH se encaixa perfeitamente aqui. É uma mistura muito equilibrada entre a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Imagina só lidar com a cabeça no mundo da lua e com esse motor interno acelerado tudo ao mesmo tempo. É um desafio em dobro para conseguir se organizar e regular as emoções na rotina. Número 3. O TDAH no cérebro. Vamos falar da neurobiologia por trás disso. Quando a gente compara um cérebro neurotípico, ou seja, sem o transtorno, com um cérebro com TDAH, os exames de imagem mostram diferenças impressionantes. No TDAH, neurotransmissores super importantes como a dopamina e a noradrenalina são regulados de um jeitinho diferente. Além disso, tem a questão da substância branca. Pensa na substância branca como as estradas que ligam várias partes do cérebro, fazendo a informação viajar de um lado para o outro. No cérebro com TDAH, essas vias de comunicação podem ser um pouco mais reduzidas ou desorganizadas. E qual é o impacto direto disso? Afeta em cheio as funções executivas. A nossa capacidade de planejar coisas, de manter o foco por bastante tempo e de ter autocontrole. É a biologia mais pura ditando as regras do jogo. Número 4. Uma breve história do TDAH, acompanhando o diagnóstico no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo para ver como tudo isso evoluiu.
Olha que loucura. Lá em 1798, o médico escocês Sir Alexander Crichton já falava sobre pacientes que se distraíam com muita facilidade, e ele chamava isso de inquietude mental. Depois, em 1902, teve um marco quando o pediatra Sir George Steele observou crianças com uma impulsividade muito forte. O triste é que, na época, ele chamou isso de defeito do controle moral, o que mostra bem o tamanho do preconceito lá atrás. Foi só na década de 1960 que a chave virou e começaram a falar em disfunção cerebral mínima. Foi a primeira vez que reconheceram que essa agitação toda vinha de uma alteração neurológica sutil e não de falta de educação ou falha de caráter. Em 68, o transtorno entra para os manuais de psiquiatria, mas é só ali entre 1980 e 1987 que a ciência junta a atenção e hiperatividade de vez, adotando o nome TDAH que a gente usa até hoje. Ou seja, a ciência saiu daquela visão punitiva de culpa moral para o entendimento neurológico real. E com tudo isso em mente, o ponto crucial aqui é o seguinte: o diagnóstico de TDAH é estritamente clínico. Por mais que a gente tenha um mar de informações na internet hoje em dia, um diagnóstico de verdade só pode ser feito por profissionais de saúde mental super qualificados, como psiquiatras, neurologistas ou neuropediatras. E por que isso é tão importante? Porque tem várias outras condições de saúde e até momentos difíceis da vida que causam sintomas muito parecidos com a falta de atenção e a inquietude. Então, só um bom profissional consegue separar o joio do trigo com precisão e segurança. Chegando ao fim da nossa análise, a gente percebe que o TDAH tem uma base biológica muito sólida, é documentado há séculos e se manifesta de maneiras muito reais e específicas. E a grande pergunta que fica martelando é: agora que a gente entende essa história profunda e essa neurobiologia concreta, como a nossa sociedade pode abraçar e apoiar de verdade quem vive com esses desafios todos os dias? A resposta, com certeza, começa espalhando informação de qualidade e com uma dose enorme de empatia. Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente. Até a próxima!